eu falo porta ou porta. E você, como fala essa palavra? Sounds and Accents. Sotaques estrangeiros da Paraíba e de São Paulo. Na minha pronúncia, a letra R, no fim da primeira sílaba, corresponde a 2 sons consonantais, chamados de róticos. A pronúncia porta é conhecida como R retroflexo, ou R caipira. Nesse caso, há um movimento de retroflexão da língua em direção ao fundo da boca. É falado aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E para você, Leônidas? Também temos 2 pronúncias para a mesma palavra, Luciane, mas são diferentes das pronúncias paulistas. Ouça, eu falo porta ou porta. Aqui no interior da Paraíba, como em boa parte do interior do Nordeste, temos a pronúncia de uma fricativa aspirada R. Outra pronúncia interessante acontece quando não produzimos o som do R no final da primeira sílaba, e isso acaba afetando a pronúncia da consoante que vem logo depois, como é o caso da consoante T em porta, em que há uma retroflexão deste T. Leônidas é só uma palavra, mas 4 pronúncias. Sim, Luciane. E deve haver mais algumas, se a gente for ouvir a fala nas diversas regiões do Brasil. E você que nos ouve está convidado a mergulhar nesse universo da variação linguística do português. E tem mais! Ouça este podcast para aprender sobre como essa diversidade linguística afeta o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, como o inglês. Eu sou a professora Luciane Tenani e, junto com os meus alunos do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual Paulista, criamos este podcast com o professor Leônidas e seus alunos. É isso aí, minha jovem! Eu sou o professor Leônidas José da Silva Júnior e, junto com os meus alunos do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, adentramos nessa diversidade linguística do português e do inglês. Juntos, aprendemos mais sobre as características da fala do interior de São Paulo e da Paraíba. Este é Sounds and Accents, um podcast para aprender sobre sotaques. Continue com a gente! Você já se perguntou por que existem pessoas que falam menino e outras que falam menino? Olá, pessoal! Eu sou a Marília Moraes, da Unesp de São José do Rio Preto, e estou aqui com o Igor, com o José Ailton e com a Beatriz. Olá, gente! Me chamo Igor Macena e sou da UEPB Campus 3, localizado na cidade de Guarabira, na Paraíba. Oi, me chamo José Ailton Coutinho e também sou do Campus 3. Estudo com o Igor. Oi, gente! Eu sou a Beatriz Marcondes e também estudo na Unesp de São José do Rio Preto, junto com a Marília. Hoje, a gente vai falar sobre como os processos de alçamento e abaixamento vocálico do português brasileiro afetam a pronúncia do inglês. Mas primeiro de tudo, vocês sabem o que é alçamento vocálico? Vamos começar explicando o alçamento vocálico. É um fenômeno que acontece em várias regiões do Brasil. Aqui mesmo, no Noroeste Paulista, interior de São Paulo, encontramos esse processo. Ele consiste na produção de vogais altas, ou seja, falar vogais na região mais alta da boca, de modo que a pronúncia das vogais pretônicas médias altas e o passam a ser i e u. Marília, você pode dar um exemplo disso? Bom, aqui em Rio Preto falamos avenida ou avenida, ou então costume ou costume. Esse modo de falar ocorre porque a nossa tendência é harmonizar as vogais médias altas pretônicas e o com as altas i u das sílabas tônicas. Legal, Marília! Já que na Paraíba é comum o abaixamento vocálico, um outro processo que afeta as vogais átonas. A vogal átona é ou o é articulada com a língua em posição mais baixa dentro da boca, tornando-se uma vogal média aberta é, uma vogal anterior ou o, uma vogal posterior. Encontramos esse processo em contextos informais da fala por aqui.
Um exemplo desse fenômeno é a pronúncia das vogais na palavra terreno. No caso, a sílaba bretônica tem a vogal média baixa anterior, tse. Outro exemplo é coração. Neste caso, a sílaba bretônica tem a vogal média baixa posterior, ko. Muito interessante, Igor. É um pouco difícil para mim não relacionar as vogais médias baixas às sílabas tônicas. Tá aí uma diferença entre variedades do português que falamos. Mas, pessoal, nosso assunto é entender como essas características das vogais afetam o aprendizado do inglês. A pergunta é: como essas características podem dificultar ou facilitar o aprendizado da língua estrangeira? E afinal, o que é que as vogais têm de tão importante para considerar quando a gente vai aprender uma outra língua? Pois é, quando a gente fala menino com alçamento menino, o I tônico, que é uma vogal alta, acaba puxando todas as vogais anteriores à tônica, como o E. É uma espécie de harmonização. Exatamente. A mesma coisa acontece com avenida, que vira avenida, ou com costume, que vira costume. Só que em palavras como terreno, isso não acontece. Por quê? Porque não há uma vogal alta ali na sílaba tônica para puxar ou alçar as demais vogais. Então não rola a harmonização na variedade paulista. Na verdade, nesse caso, ocorre a neutralização. Quando a gente pensa no inglês, as coisas ficam ainda mais complexas. O conjunto de vogais do inglês não é o mesmo do português. E, claro, a pronúncia das vogais depende completamente do contexto da palavra. Um grafema, como o A, pode ter mais de um fonema. Exatamente. A relação entre grafia e pronúncia no inglês é muito irregular, diferente do português. E tem mais um detalhe: as vogais anteriores do inglês são comumente confundidas por brasileiros com vogais do português. Por exemplo, brasileiros tendem a pronunciar cat como cat ou cat, confundindo o E ou A do português como em pé ou pá, porque essa vogal não existe na nossa língua. Isso acontece porque quem fala uma segunda língua geralmente produz e percebe sons de forma diferente dos falantes nativos dessa língua. Sim, os desvios fonéticos na segunda língua ocorrem justamente por causa da influência do sistema fonológico da nossa língua materna. Uau! Apesar de algumas vogais parecerem semelhantes entre o português e o inglês, a configuração dos órgãos articuladores gera diferenças na qualidade vocálica. E não podemos esquecer, Beatriz, que no inglês tem bem mais vogais do que o português. São cerca de 12 vogais e 8 ditongos no inglês, contra apenas 7 vogais e mais de 17 ditongos vocálicos no português. E sem contar os ditongos nasais. Igor, já percebo que vai ser um desafio aprender as vogais do inglês que não tem no português. Também tem a questão das vogais simples ou deslizantes. As deslizantes são aquelas que vêm acompanhadas por um movimento de deslizamento da língua, como Y ou W, o que as diferencia dos ditongos fonêmicos. Pode dar um exemplo de palavra com cada um desses sons, Igor? Sim, Bia. Um exemplo é young, que tem a vogal Y. Outro exemplo é o body, que tem a vogal W. Ah, os exemplos ajudam a ficar mais claro. Então, Igor, como que o alçamento vocálico afeta a pronúncia do inglês? Primeiro, tem o efeito do alçamento no português, que pode ser a substituição de E por I e de O por U. Inicialmente, isso pode parecer um problema, mas ela não é de todo ruim. Isso causa erros na pronúncia de vogais médias no inglês, levando à redução de sílabas pretônicas e à perda de clareza em algumas palavras. Pode dar exemplos, José Ailton? Por exemplo, em palavras como encourage, because, design, a vogal E no início das palavras tem a pronúncia de I, o que faz com que o alçamento seja um bom aliado no aprendizado da pronúncia. No entanto, a troca do O pelo U não acontece no inglês nas sílabas pretônicas. Sua pronúncia permanece como O, como por exemplo em only. Ah, pessoal, lembro que há muita dificuldade em distinções vocálicas importantes, como confundir sheep com sheep, por exemplo. Mas isso é outro assunto, não é, Marília? Sim. E tô me lembrando que também há uma interferência auditiva da nossa língua, o que dificulta a percepção de sons sutis da língua que estamos aprendendo. Pois é, pessoal. O alçamento vocálico não só marca um sotaque do português no Brasil, mas também impacta diretamente na maneira como aprendemos e falamos outras línguas. Boa conversa, pessoal, mas chegou a hora de terminar, não é mesmo, José? É uma pena, Bia,
Porque esse assunto merece mais conversa, não é? Com certeza! Porém, nossos ouvintes podem pesquisar mais sobre o assunto e mandar mensagem para o nosso e-mail. Ou ainda, ouvir outros episódios do podcast. Ah, claro que sim. O pessoal das nossas turmas estão trabalhando no capricho nos demais episódios da série. Mas antes da gente se despedir, vamos recapitular o que a gente aprendeu nesse podcast? Nesse podcast, ensinamos o que são os processos de alçamento e abaixamento vocálico do português brasileiro. Além disso, mostramos como o processo do alçamento afeta a pronúncia e aprendizado do inglês. Muito bom, José! Foi um ótimo processo de aprendizagem. Nós, aqui da Paraíba, gostaríamos de agradecer toda a colaboração de vocês, meninos. A gente que agradece, foi um prazer trabalhar com vocês. Aproveitando o clima de agradecimento, obrigado por nos ouvirem. Esperamos que tenha sido proveitoso para vocês também. Tchau, pessoal! Obrigada a você por nos ouvir. Obrigado ao Rômulo Borim, do Laboratório de Fonética do IBILSE, Unesp, pelo apoio técnico em várias etapas da produção deste podcast. Também agradecemos aos nossos alunos pela criação deste episódio. Pela UEPB, participaram Igor Pereira Macena, José Ailton dos Santos Coutinho. E pela Unesp participaram Beatriz Pereira Marcondes, Enzo Finati, Laura de Assis Coelho, Marília Maruti Moraes. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética, IBILSE, Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros da Paraíba e de São Paulo.